Vamos imaginar a seguinte cena. Um armazém super simples, bem no meio daquele barulho ensurdecedor da cidade de Chicago, lá em 1907. Bem no auge da confusão industrial da época. Exatamente. Parece um cenário super comum, né? Mas a nossa missão hoje é investigar como esse lugar exato, a missão da North Avenue, liderada por um cara chamado William Ega Durham, virou simplesmente o epicentro de uma revolução global. E uma revolução que muita gente nem faz ideia de como começou. Pois é, a gente vai mergulhar de cabeça nas fontes de hoje para desembrulhar um dos paradoxos mais doidos do século XX. O avivamento da Rua Azusa tinha acabado de estourar e o Durham trouxe essa faísca lá para Chicago. E foi essa faísca que atingiu em cheio a comunidade de imigrantes italianos, né? Absoluta na Itália, chegaram nos Estados Unidos e se tornaram os grandes rejeitados da sociedade. E, de alguma forma, eles conseguiram construir uma rede gigantesca de pertencimento que resultou em denominações enormes, como a Assembleia de Deus em Itália, a ADI, e a Congregação Cristã no Brasil. Sabe o que mais me prende nessa história toda? É que, se a gente analisar as fontes a fundo, isso não é só sobre religião. Fundamentalmente, a gente está falando de uma narrativa profunda sobre imigração em massa, sobre um choque cultural brutal nessas metrópoles do início do século, e no fim das contas, é sobre a busca desesperada por identidade. Eu fico muito impressionada com como esse estudo de caso mostra que a identidade de um grupo quase nunca é construída no conforto. É forjada na base da fricção, Com né? certeza. Na exclusão social mesmo e na necessidade instintiva de sobreviver. E para entender como essa explosão global aconteceu de fato, a gente tem que voltar para esse momento da ignição. E geograficamente, tudo aponta para Chicago. O ano é 1907 e a influência da Rua Azusa chega lá com o Durham. E a gente precisa pintar o quadro do que era essa missão da North Avenue. Porque, olha, não era um lugar nada comum. Totalmente fora da curva para a época. Muito fora da curva. Os relatos mostram que as pessoas entravam lá e viam gente negra, branca, imigrantes escandinavos, alemães e, claro, os italianos. Tudo misturado. O que nos Estados Unidos de 1907 era tipo quase um escândalo, né? Era raríssimo. E foi nesse caldeirão que um grupo de italianos que frequentava uma outra missão ali pertinho, na West Grand Avenue, resolveu visitar a congregação do Durham. E aí a coisa pegou fogo. Pegou. Foi lá que eles experimentaram o que os textos chamam de batismo no espírito. Foi tão intenso que, em um mês, contagiou a comunidade italiana inteira. E assim, nasceu a Assembleia Cristiana, que é a primeira igreja pentecostal italiana que se tem registro. Caramba. E tem um detalhe nos relatos que sempre me deixa chocado, que é o fenômeno da xenolalia. Nossa, sim, essa parte é fascinante. Para quem está acompanhando a gente e não conhece o termo, xenolalia é basicamente falar de forma fluente em línguas estrangeiras que a pessoa nunca estudou. E as fontes da época atestam que imigrantes italianos, camponeses, que muitas vezes eram analfabetos, de repente começavam a falar fluente em dialetos chineses. Ou em sueco, né? Tem relatos de sueco também. Sim, sueco. É impressionante. Mas, tentando sair um pouco do misticismo e indo para a lógica mais sociológica da coisa, para entender a velocidade dessa disseminação, a gente tem que olhar para a infraestrutura. A geografia de Chicago era perfeita para isso. Exato. Eu gosto de pensar que Chicago era tipo a banda larga de 1907. Pensa bem, a mensagem da Rua Azusa foi o conteúdo viral. E a malha ferroviária de Chicago funcionou como os cabos de fibra ótica. O maior entroncamento de trens do mundo na época. Tinha trem chegando ou saindo a cada 58 segundos. A cidade pegou esse fervor todo e, bum! Distribuiu instantaneamente pelos trilhos para todas as comunidades de imigrantes do país. Eu acho essa analogia da banda larga genial, porque ela ilustra muito bem a velocidade. Mas aqui entra a grande sacada das fontes de hoje. A infraestrutura de trens, a tal da fibra ótica, era só o meio físico. Tá. O verdadeiro algoritmo, o motor que multiplicou isso, foi a infraestrutura humana. Como assim humana?
O movimento pegou fogo porque viajou por meio de redes de parentesco e de vizinhança dos próprios imigrantes. As fontes mostram que a flexibilidade deles era gigante, porque não dependiam de uma burocracia rígida ou de líderes intelectuais aprovando documentos. Ah, entendi. Eles levavam a mensagem nas mesmas rotas que usavam para procurar emprego. Exatamente. Visitando parentes, buscando trabalho em outros estados. O dinamismo populista do sul da Europa foi o que fez a roda girar. Beleza, a gente já entendeu como o negócio viajou usando a fibra ótica dos trens e das famílias. Mas isso me levanta uma dúvida bem mais profunda. Diga. Por que esses camponeses italianos, que vinham de uma tradição católica super arraigada, abriram as portas para uma mensagem protestante tão radical? O que preparou o terreno mental deles para isso? Aí a gente precisa dar um passo para trás. Temos que olhar para o contexto da Grande Imigração, entre 1870 e 1920. A base desse grupo era formada pelos contadini. Os camponeses do sul da Itália e da Sicília, certo? Isso. E assim, essa galera não estava cruzando o oceano a turismo. Eles estavam fugindo de uma forma brutal. Mais de 4 milhões de italianos chegaram na América buscando qualquer chance de sobrevivência. Só que o tal do sonho americano virou um pesadelo urbano bem rápido para eles. Virou. Quando chegavam em Chicago, eram empurrados para os piores guetos, tipo o bairro Little Sicily, esgoto a céu aberto, superlotação, e os reformadores sociais da época olhavam para eles com um preconceito absurdo. O estigma racial era violentíssimo. Lendo as fontes, eu fiquei perplexo ao ver que esses italianos do sul nem eram considerados totalmente brancos pela elite americana. Não eram. Eles eram classificados como a raça ibérica, que era vista como inferior. E os do norte da Itália eram lidos como célticos e civilizados, né? A imprensa chamava o pessoal da Sicília de Black Hands, de criminosos natos. Mas sabe, o que mais me pega nessa história toda não é a rejeição da sociedade rica. O que te chamou mais atenção? Foi a rejeição religiosa, porque a Igreja Católica nos Estados Unidos naquela época era controlada por imigrantes irlandeses. Ah, sim. Com mão de ferro, inclusive. E a liderança irlandesa simplesmente detestava a religiosidade popular dos italianos. Achavam as festas de rua, as procissões para santos, um negócio primitivo, quase pagão. E o texto usa um conceito muito forte para definir isso. Eles se tornaram 3 vezes estrangeiros. 3 vezes. Pensa comigo. Primeiro, rejeitados pela sociedade americana em geral. Segundo, desprezados pelas igrejas protestantes tradicionais que os viam como invasores indesejáveis. E o terceiro é o pior. O terceiro é o golpe de misericórdia, marginalizados dentro da própria Igreja Católica que eles procuravam para ter algum conforto familiar. A paróquia falava inglês com sotaque irlandês e mandava o italiano pro fundo da igreja. Ou pro porão, literalmente. Imagina o peso psicológico disso. É como se você tomasse a decisão mais difícil da vida, cruzasse o oceano fugindo da fome, e ao chegar na casa de parentes distantes no Novo Mundo, eles te mandassem dormir na calçada. É uma dor palpável. O trauma de perder os parentes, a família que ficou para trás, deixou um vácuo social enorme. Eles precisavam de uma cura imediata para essa solidão coletiva. E é aí que entra aquele conceito do campanilismo, né? Isso. Na Itália rural, a identidade deles ia só até onde dava para ouvir o sino do campanário da aldeia. O cara da vila vizinha já era estrangeiro. Mas no caos de Chicago, cercado de hostilidade, não dava mais para ficar brigando por causa de vilarejo? De jeito nenhum. O pentecostalismo entrou preenchendo esse vácuo e operou um verdadeiro milagre sociológico. Substituiu o campanilismo geográfico por uma nova família espiritual. Juntando napolitano, siciliano, toscano. Gente que na Itália jamais sentariam na mesma mesa. E a maior ironia disso tudo é que foi dentro de uma igreja americana que eles forjaram pela primeira vez uma verdadeira italianità, uma identidade unificada. Genial! A religião funcionou como uma argamassa social mesmo. Mas para essa nova família sobreviver ao choque dos anos 20, eles precisavam de regras, né? E a transição teológica deles para o pentecostalismo parece ter sido surpreendentemente suave. E foi, porque o contadino já vivia o catolicismo popular. O mundo invisível era super real para eles, mal olhado,
curas físicas, demônios nas esquinas. Então, quando bateram de frente com o pentecostalismo, que também focava em cura divina literal, profecia e exorcismo, o cérebro deles pensou: bom, a magia continua aqui, só mudaram os personagens e as ferramentas. Exatamente, a visão dualista do mundo se manteve. Mas junto com isso, veio uma mudança de comportamento drástica. Uma exigência de santidade extrema. As proibições. Proibições bem severas. Zero álcool, zero tabaco, nada de cinema, nada de dança e cosméticos eram proibidos. E detalhe, a gente está falando dos loucos anos 20, a época do jazz, das flappers cortando o cabelo, da libertação geral. E eles adotam um puritanismo quase absoluto no meio dessa festa toda. Olha, é aqui que eu preciso fazer um questionamento, porque eu fiquei coçando a cabeça quando li. Pode falar. Se o cara foge da opressão na Europa e se revolta com o autoritarismo dos padres irlandeses na América, por que ele ia adotar voluntariamente um sistema que proíbe ir ao cinema e ataca até a comida tradicional dele? Se diz a questão do sangue, né? A famosa questão do sangue. Eles brigaram feio por causa da proibição bíblica de comer sangue, que afetava direto pratos como a morcela e o chouriço da avó italiana. Quer dizer, isso não seria trocar a prisão católica irlandesa por uma prisão protestante construída por eles mesmos? Parecia loucura para quem via de fora. Mas, se a gente tentar entender a psicologia de um grupo marginalizado, a lógica inverte. Para o imigrante que apanhava na rua e era xingado pela imprensa, essas regras não eram correntes. Tá, eram o quê então? Eram uns muros de proteção de uma fortaleza. Era tecnologia de sobrevivência. Quando você proíbe seus membros de irem aos cinemas e bares americanos, você isola eles das agressões externas. Ah, entendi. Uma bolha de proteção social. Exato. E aí eles não gastam energia fora da congregação, reinvestem o tempo e os poucos dólares uns nos outros. O sacrifício do chouriço vira um teste de lealdade. O grupo fica impenetrável. E foi essa solidariedade blindada que fez eles não só sobreviverem à miséria, mas exportarem a fé para o mundo todo, o que nos leva para a Itália. Onde a recepção não foi nada calorosa. Nada. Os mesmos imigrantes que se converteram em Chicago começaram a mandar cartas e viajar de volta para tentar convencer os parentes. Aí surge a ADI, a Assembleia de Dio em Itália. Só que eles bateram de frente com o fascismo de Mussolini. Depois do Tratado de Latrão, em 1929, tornou a Itália um ambiente impossível para minorias religiosas. Especialmente a partir daquela circular de 1935, não foi? A diretiva de Buffarini-Guidi, sim. O texto dizia que as práticas pentecostais eram um perigo para a saúde física e mental da raça italiana. Mussolini mandou fechar as igrejas. E o que a galera fez? Foram para a clandestinidade. Cultos em porões úmidos durante a noite ou cantando baixinho dentro de cavernas isoladas perto de Roma, com medo dos camisas negras. Cavernas de verdade. Literais. Mas o paradoxo da perseguição agiu de novo. O fascismo tentou esmagar e acabou purificando a rede. Quando a guerra acabou e a liberdade religiosa chegou, o movimento estava pronto para explodir. E hoje é a maior denominação protestante da Itália. 165 mil membros espalhados pelo país. Mas a história na América do Sul, para mim, é o ápice total. A viagem do Luigi Francescon. Meu Deus, a jornada do Francescon é roteiro de cinema. Em 1910, esse cara que era pioneiro lá de Chicago, desce para o Brasil. Sem falar uma palavra de português direito. Uma coragem absurda. Absurda. Tem relatos de que ele viajou 60 quilômetros a cavalo por matas virgens infestadas de onças pintadas e cobras, no Paraná e em São Paulo para achar colônias italianas. E quando ele tenta pregar numa igreja presbiteriana no bairro do Brás, é enxotado. Completamente enxotado. Acharam o jeito dele muito extravagante. Aí o que ele faz? Junta um grupinho pequeno, por conta própria, e planta a semente do que hoje é a Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Que tem nada menos que 2,5 milhões de membros no Brasil hoje. É um número assustador. A segunda maior denominação pentecostal do país.
E isso me leva ao conceito brilhante das missões reversas, que a gente viu nos textos. Esse conceito muda tudo. O modelo tradicional de missão era sempre de cima para baixo, né? Nações ricas e brancas do norte, enviando dinheiro e missionários para evangelizar o sul global. África, Ásia, América Latina. Isso. Mas o pentecostalismo italiano quebrou essa lógica. A CCB, plantada por um imigrante pobre, acumulou força demográfica e financeira colossal. E inverteu a correnteza. Inverteu. Hoje são essas mega denominações do Sul que estão mandando milhares de missionários de volta para os Estados Unidos e para a Europa, influenciando a cultura na fonte original. É uma subversão maravilhosa da narrativa colonial. As populações que antes eram alvo do evangelismo europeu agora vestiram a camisa e estão revitalizando a fé em países ricos, super seculares. É o subalterno mudando o jogo. E só foi possível pela flexibilidade daquela infraestrutura humana de Chicago. Como eles não tinham burocracia rígida, confiavam em lideranças carismáticas. No começo, no Brasil, os cultos eram em italiano. Ah, sim. Mas as segundas e terceiras gerações adotaram o português de forma natural. Não ficaram engessados. Isso permitiu que quebrassem barreiras raciais e culturais rápido demais. Bom, então para quem está ouvindo a gente agora, a pergunta que fica é: por que todo esse mergulho na história de imigrantes de 1907 importa hoje? Eu diria que é uma aula magna sobre resiliência humana. Exato. Prova de maneira muito clara que, por mais pobre ou estigmatizado que um grupo seja, se eles usarem as ferramentas certas, a confiança mútua e uma narrativa forte, eles se blindam. E constroem instituições que muitas vezes sobrevivem a governos inteiros. A marginalidade não é só o lugar do esquecimento. Ela frequentemente é o laboratório de inovação social mais potente que existe. Com certeza. O grupo excluído simplesmente constrói seu próprio mundo e esse mundo acaba ficando maior do que o daqueles que o excluíram, em primeiro lugar. E isso me deixa com uma provocação para a gente fechar. Vamos lá. É algo para todo mundo que acompanha a gente refletir durante a semana. A gente viu que camponeses rejeitados usaram as inovações tecnológicas da época, tipo os trens, para forjar um movimento global indestrutível. Hoje o trem de carga virou o cabo submarino e o smartphone na nossa mão. Então, com todas essas grandes migrações digitais de hoje em dia, fica a pergunta: qual o próximo movimento? Isso. Qual será o grande e inesperado movimento global que está sendo gestado exatamente agora, sei lá, nos fóruns, nos grupos de mensagens, por pessoas que a nossa sociedade atual também julga como invisíveis ou descartáveis? O futuro sempre vem da margem, né? Sempre vem da margem. Pessoal, fica aí a reflexão, um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo mergulho.